Olá, tudo bem contigo? Bom demais escutar o que você acabou de ver em relação à felicidade, uma palavra que cala fundo no coração de todos nós. Quem não quer ser feliz? Felicidade é aquilo que a gente mais sonha na vida. Tanto é que eu gostei de uma definição de felicidade há alguns tempos atrás, quando eu vi alguém dizendo felicidade é você continuar querendo aquilo que você já tem. Felicidade é você continuar sonhando aquilo que você já realizou. Felicidade é seguir em frente. Sabe o que é felicidade? É quando a boca fica pequena porque o sorriso da alma, ele é grande demais. Fomos feitos por Deus para sermos felizes. Eu quero continuar aqui discutindo com você felicidade a despeito de um mundo onde você vê dificuldade em falar em felicidade. Porque nós vivemos o mundo das coisas. Coisificamos pessoas e humanizamos as coisas. Nós queremos mais, queremos tudo, queremos sempre, queremos agora, acumulamos coisas e aí vem a pergunta, o que é ser feliz? Sabe o que é ser feliz? Minha Bíblia responde em 2 Coríntios 9:8, quando Deus diz, quer saber de uma coisa? Eu amo aquele que dá, aquele que compartilha, aquele que pensa no próximo. Não é fácil falar hoje em você se doar, a gente quer receber. E na verdade, o evangelho da prosperidade prega isso, o próprio umbigo. O que é isso? É quando você dá esperando troca. Você compartilha pensando em você mesmo. No fundo, somos queridos, mas com o nosso próprio reflexo no espelho dos nossos sonhos. E aí ser feliz? Me lembro de uma situação que aconteceu com a minha filha há alguns anos atrás. 2 anos atrás, estávamos no Dia dos Pais, ela chegou, sentou no meu colo, me agarrou no meu cangote e beijando me falou assim, papai, feliz Dia dos Pais, aqui está o teu presente porque você é o melhor pai do mundo. E eu olhei ali, tinha uma caixa em forma de gravata, tamanho de gravata, espessura de gravata, embrulhada num presente. Eu falei, filha, é para mim? Ela disse sorrindo, claro papai, você merece. Rasguei o papel e quando eu olhei ali estava. No meu Dia dos Pais eu tinha acabado de ganhar da minha filha uma Barbie. Isso mesmo. E eu ainda olhei para ela e falei assim, filhinha, é para mim? E ela disse, claro papai, porque eu te amo. Ali eu entendi como nós somos interessados, mas também como nós somos interesseiros. E no fundo, crescemos, mas continuamos sempre pensando em nós mesmos, até você entender que felicidade é muito mais do que isso. Sabe o que é felicidade? Ser feliz também é obedecer a Deus. Por isso que você vê em Provérbios 29:18, quando Deus diz através da Bíblia, é feliz aquele que obedece à lei. Mesmo que isso custe você se descapitalizar um pouco ou muito. Que não dizer de Abraão, que não dizer de Moisés, que perdeu tanto. Que não dizer de José, o próprio Mateus e até Jesus. Parece que ser feliz com Deus, na fidelidade a Deus, às vezes implica em algumas perdas de algumas coisas. Sabe por quê? Porque eu quero definir para você o que é maturidade espiritual. Sabe o que é maturidade espiritual? É quando você vê que a presença de Deus, ela é mais forte e poderosa do que os próprios presentes de Deus. Você deseja a presença de Deus mais do que os presentes de Deus? Aí você começa a entender o que é felicidade com Deus. Um outro aspecto da felicidade é quando a gente fala numa palavra difícil, pesada, mas está na Bíblia. Efésios 5:5 diz que os avarentos não entram no reino dos céus. De uma maneira um pouco diferente, eu quero dizer para você, bem claro, pão duro não existe no reino do pão da vida. E isso é pesado porque a avareza faz parte do nosso jeito de ser. Até você entender pela Bíblia que não. Você dá para você receber. E não você recebe para você dar. Meu amigo, isso é felicidade. Felicidade que você vê na Bíblia, num dos livros mais infelizes da Bíblia. Calma, eu vou te explicar melhor. Eu gosto do livro de Salmos, tem 150 textos maravilhosos, orações, louvores. Como eu gosto de ler Salmos, só que antes de Salmos tem um dos livros mais indigestos da Bíblia que está lá, chamado Jó. Porque Jó é a antítese da felicidade. Quem foi Jó? Um homem rico, milionário, tinha posses, tinha filho, tinha uma família incrível, era um exemplo de fé, religião, de condições de vida. Jó desfilaria por aí, você diria, como Jó é feliz, e ele era mesmo. Até um dia, Satanás provocar Deus dizendo, toca na carteira de Jó e vê se ele é fiel.
E não só na carteira. Num único dia, Jó perde todos os T's da sua vida. Que T's foram esses? Tesouro. Jó perdeu tudo que tinha. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Mas não bastou. Satanás também mexeu no tempo de Jó. A herança que poderia ter histórias para contar da vida de Jó, todos os seus 10 filhos foram cruelmente mortos no mesmo dia. E além disso, ainda Jó tem o seu templo prejudicado, o seu próprio corpo. Não tem como ter talento quando você perde tesouro, tempo, templo, tudo mais. E aí você vê por que o livro de Jó é dramático, em 37 capítulos, de um homem olhando para o céu e perguntando, meu Deus, eu fui fiel, e por que eu não sou feliz? Mas chega o 38º capítulo, quando Deus interrompe o discurso de perguntas de Jó e vem para responder Jó. E sabe o que Deus responde para Jó? Nada. Todas as perguntas que Jó fez não foram respondidas. Pelo contrário, Deus chega para Jó e diz, Jó, antes de eu te responder tua pergunta sobre felicidade, fidelidade e coerência, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe como funciona o universo? Você conta os cabelos da tua cabeça? Ô Jó, você entende como funciona um crocodilo? Sabe você a espessura da pele de um hipopótamo? Ô Jó, você quer entender o dicionário enquanto você não sabe nem o abecedário? Você quer ir para a lua numa pipa de papel? E Deus responde Jó de um jeito que Jó vai ficando quieto, quieto e quieto. Até, meu amigo, o livro de Jó concluir-se no último capítulo com um dos versículos que eu mais amo da Bíblia. Jó olha para Deus, olha para si mesmo, e no versículo 5 do capítulo 42 ele diz, meu Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que eu amo no livro de Jó? Jó descobriu a maior verdade de todas. O Deus das bênçãos é muito mais importante do que as bênçãos de Deus. Fidelidade e felicidade é você acreditar que o Deus das bênçãos vale muito mais do que as bênçãos de Deus. E são bênçãos eternas. Tanto é que eu gosto da maneira como termina o livro de Jó. Jó recebeu o dobro de ovelhas, de camelos, juntas de bois, mas uma coisa Deus não deu em dobro para Jó. Vai lá depois e lê na sua Bíblia. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas e todos morreram, e depois desse desespero que ele passou, ele volta a ter outros 7 filhos e 3 filhas. Por quê? Posso te dizer um sentimento pessoal? Algo que me conforta e me leva a ser mais fiel e feliz com Deus? Deus não deu o dobro de filhos para Jó, porque Deus queria lembrar a Jó de uma verdade que os homens mais felizes da terra possuem: a ressurreição e a eternidade com Deus no céu. Um dia Jó finalmente vai ter seus 10 filhos da primeira leva, junto com seus 10 filhos do segundo momento, e só no céu e na eternidade as coisas serão perfeitamente felizes. Meu querido amigo, sabe o que é felicidade? Felicidade é você antever o céu. Felicidade é você abrir mão desta vida para você entender que vale a pena clamar e viver pela vida eterna. E eu pergunto para você, até que ponto você está pronto para viver essa eternidade? Felicidade é antever o cheiro do céu, é você vivenciar essa fidelidade com Deus nessa terra, entendendo mais do que nunca que vale muito mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. E aí eu te pergunto, já pensou você em ser mais fiel a Deus? Já pensou você em se entregar mais para Deus? Quer ser feliz? Seja fiel a Deus. Sabe por quê? Porque a verdadeira felicidade se encontra com a verdadeira fidelidade quando estivermos na verdadeira eternidade. E é para lá que a gente vai. Olhando nos teus olhos, eu te pergunto: quem é Deus para você?
Deixa Ele guiar a tua vida. Seja fiel ainda que caiam os céus. Ponha Deus à prova, porque Jesus foi para a cruz, para você viver essa volta de Jesus. Eu acredito nas coisas que o olho não viu e o ouvido não escutou, mas no lugar feliz, onde a minha fidelidade será para todos sempre com Deus. É o seu momento de dizer isso para Deus. Posso orar com você? Querido e bondoso Deus, bom Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse momento especial. Discutimos a felicidade, Senhor, muitas vezes vendo na Bíblia alguns infelizes aos olhos humanos. Até entendermos, meu Deus, que a felicidade se ajunta com a eternidade nos braços da fidelidade daqueles que aguardam algo mais, que esperam para sempre. Pai querido, abençoe cada um de nós. Tem pessoas escutando essa mensagem nesse exato momento no Vale do Jaboque, talvez na dúvida entre se entregar ou não, aceitar e receber ou se entregar e se doar. Pai querido, que Deus das bênçãos, reine em nossa vida, mais forte, mais poderoso e antes das bênçãos de Deus. E eu te peço, meu Deus, que todo o céu esteja em função desse teu filho, dessa tua filha, dando o passo da fé, para na fidelidade contigo, descobrir a felicidade nos braços da eternidade. Obrigado por essa promessa, Senhor. E volta logo, em nome de Jesus. Amém.